Nesse vídeo, eu quero falar com você sobre como não ser um cristão passivo. Sim, Deus quer ver iniciativa no meio do seu povo, isso é muito importante. É muito importante que não fujamos das responsabilidades que estão sobre nós, bem diante de nós. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Devocional Diário. Para você que está chegando aqui hoje, todos os dias, pelas manhãs, eu posto aqui um vídeo com uma meditação rápida na palavra de Deus. O objetivo é que todos os dias a nossa alma seja regada com a palavra do Senhor. E se você está chegando aqui hoje, curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque assim o próprio YouTube te avisa quando um devocional for postado por aqui. Combinado? Mas, sem demorar nem mais um minuto, vamos direto ao ponto então. O texto que me motivou a falar sobre isso aqui foi Deuteronômio, capítulo 1, versículo 5. Na minha leitura devocional, iniciei a leitura do livro de Deuteronômio, e é um livro que, assim, mora num lugar muito especial no meu coração. O livro de Deuteronômio é maravilhoso, é tremendo, é carregado de emoção. E logo no começo do livro, quando eu estava lendo, esse versículo aqui saltou aos meus olhos. Por quê? Porque tem uma expressão aqui muito importante. Olha o que o texto diz. Deuteronômio 1:5. A leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor essa lei. Gente, olha só isso aqui. Essa é a expressão que me chamou a atenção. Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor a lei. O que está acontecendo aqui em Deuteronômio? O povo já peregrinou pelo deserto, perdão, saiu do Egito, andou pelo deserto, pecou contra Deus, passou ali os 40 anos no deserto. E aqui em Deuteronômio, o povo está prestes a entrar na terra. Sim, e Moisés não vai entrar. Moisés já foi informado por Deus que ele morreria, ele não entraria na terra por ter desobedecido a Deus em um determinado ponto da jornada. E Moisés insiste com Deus, mas no final das contas, Deus fala assim: Moisés, você não vai entrar na terra, ponto final. Então, olha o cenário: Moisés está ali com o povo, dirigiu o povo aquele tempo todo, ele não vai entrar na terra. E a hora está chegando, ele vai morrer, o povo vai entrar na terra, e nesse cenário, diante de tudo que já havia acontecido, as desobediências a Deus, os juízos que aconteceram porque desobedeceram a Deus, Moisés olha para tudo aquilo e ele fala o seguinte: esse povo, essa geração que vai entrar na terra, eles precisam ouvir novamente a lei de Deus. Por quê? Porque se eles desobedecerem a lei do Senhor, se eles desprezarem o Senhor, eles vão sofrer juízo, eles vão sofrer as consequências do pecado, eles vão entrar na terra, mas eles vão continuar sofrendo por serem rebeldes ao Senhor. E nesse cenário, Moisés, como um líder, ele olha e fala assim: esse povo precisa ouvir a lei. E tá aí a expressão, né? Moisés tomou sobre si a responsabilidade. E essa expressão me chamou a atenção por quê? Porque nós vemos no Pentateuco, nos primeiros 5 livros ali, Deus usando Moisés de uma maneira muito poderosa. Em várias situações, Deus falava claramente, Deus apontava. Olha só, Moisés olha só, Moisés falava assim, ó: Moisés, faz isso. Moisés, vai lá falar com o faraó. Moisés, quando você chegar diante do povo, faça esse sinal e eles vão crer em vocês. Moisés, chegou na beira do mar, estende o cajado para o mar. Moisés, transmita essas palavras ao povo. Então, em várias situações, Deus apontou para Moisés o que deveria ser feito e Moisés ouvia isso da parte de Deus e executava. Maravilha, obediência. Só que nesse momento aqui, a gente não tem uma ordem de Deus falando assim: Moisés, repita a lei para esse povo antes de entrar na terra. Não. Moisés, ele percebe, olha só, ele percebe a necessidade. Ele vê que isso era algo necessário a ser feito, aquela geração precisava ouvir do Senhor. E Moisés toma
a atitude, ele age, não tem nenhuma voz, pelo menos aqui em Deuteronômio, falando assim: Moisés, repita todas essas palavras ao povo, porque se essa geração entrar na terra sem ouvir a lei. Não, Moisés enxerga essa necessidade, ele sabe que o povo precisa obedecer à lei, ele sabe que é agradável a Deus chamar o povo à obediência, e Moisés age. E Moisés vai lá e expõe a lei ao povo, àquela geração. Gente, isso aqui é uma baita lição para nós, porque sim, eu não sou. Existem dois extremos extremamente perigosos. Um extremo é desprezar uma experiências, digamos assim, mais espirituais, uma direção que Deus coloca no nosso coração. E tem gente que despreza isso, tem gente que fala: "Ah, isso tudo é invencionice e tal". O outro extremo é a super espiritualização. Tudo tem que vir de uma revelação. Deus tem que falar o que que vai fazer, o que que vai vestir, sendo que os mandamentos de Deus já nos foram dados. E aí isso acaba gerando uma passividade em que a gente fica esperando tudo vir de Deus, quando Deus já nos revelou qual é a sua vontade. Deus chamou Moisés para liderar o povo, e naquele momento, aquele povo precisava ouvir novamente a lei antes de entrar na terra. Moisés vê essa necessidade e ele cumpre isso, e da mesma forma, meus irmãos, a gente não pode ser passivo. Passividade não combina com o povo de Deus. Você foi colocado em uma posição na sua vida, e nessa posição existem coisas óbvias a serem feitas. Você que é pai, você foi chamado a não ser passivo na criação dos seus filhos. Existem responsabilidades claras que o Senhor colocou sobre você hoje, algumas coisas que precisam ser feitas, repreensões, consolo, instruções, coisas que você está vendo aí na sua casa e que precisam ser feitas, coisas que o Senhor colocou na sua mão para fazer, e você não precisa de alguém com uma revelação vindo e falando: olha, isto precisa ser feito. É claro que uma instrução, um aconselhamento, tudo isso é bem-vindo, mas existem coisas que estão aí na sua mão para fazer. Você, como membro da sua igreja, existem, olha, a passividade, o pessoal que é mero espectador na igreja. E eu não estou falando só, gente, de trabalhar como voluntário, estacionamento, coisa assim. Não, eu estou falando até mesmo de orar pela igreja, de batalhar pela igreja, de estar nos cultos, de convidar pessoas, de estar próximo ali. Enfim, não ser uma pessoa meramente passiva, sentada, mas ser um membro ativo da igreja. E mais uma vez, não estou falando de ativismo aqui, de fazer trabalhos e mais trabalhos. Estou falando assim, de tomar sobre si a responsabilidade de orar pela igreja, de convidar pessoas, de dar suporte, de ser ativo. Você aí no seu trabalho, eu poderia falar de pastores passivos e pastores que tomam sobre si a responsabilidade. Sim, então eu quero esse devocional aqui é para que você entenda o seguinte: tem coisas ao meu redor que eu preciso fazer. Sim, que eu não posso ficar me desculpando, eu tenho que receber uma instrução, não estou muito certo quanto a isso. Não, no seu casamento, você deve amar a sua esposa hoje. Você deve lutar pelo bem-estar da sua família hoje. Tem coisas que você pode fazer que vão beneficiar a sua família. Meu amigo, você não precisa de uma revelação do alto para isso, não. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Honre o seu marido, cuide dos seus filhos, honre pai e mãe. Se você tem pai e mãe idosos, tem coisa que não tem que esperar, não. Vai lá, tome sobre você essa responsabilidade. Passividade não combina com o povo de Deus. Haja como Moisés, veja o cenário ao seu redor, enxergue as responsabilidades, o que é necessário que aconteça. Veja quais são as necessidades, veja o que deve ser feito e faça isso aqui, ó. Tome sobre si a responsabilidade. Não seja alguém que foge dos desafios que estão diante de você. Não. Honre com as responsabilidades. Faça isso, porque passividade. Até falei sobre preguiça aqui, né, há uns devocionais atrás, mas isso não combina com o povo de Deus. Nós somos o povo que arregaça as mangas
para que o nome de Deus seja honrado, engrandecido, glorificado. Então faça uma avaliação. Você como membro da sua igreja, você como membro da sua família, você como trabalhador, você como alguém em qualquer lugar que você esteja, em qualquer relacionamento, quais são as necessidades, quais são as carências ali, e tome sobre si as responsabilidades para que você não seja alguém que apenas contempla e não faça o que deve ser feito, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma forma. Esse versículo saltou aos meus olhos e foi muito edificante para a minha vida, e espero que assim também tenha sido com você. Mas eu quero convidar você para participar de uma caminhada maior, não só em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 5, não só por todo o Deuteronômio, mas quero convidar você a caminhar pela Bíblia inteira. Sim, quero convidar você a se tornar um aluno do curso Lendo e Entendendo a Bíblia Toda em um Ano. Uma caminhada de Gênesis a Apocalipse, onde você nunca mais fica perdido na hora de ler a Bíblia. Você sempre lê e entende, porque você recebe aulas, resumos, e aí quando você vai ler, você entende a palavra de Deus muito mais, não importa qual livro você esteja lendo. O link para você fazer a sua inscrição e também saber mais informações está aqui embaixo. Você pode rolar a página aqui, tem todas as informações, tem até uma aula gratuita lá para você. Corre, dá uma olhada, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? No mais, eu vou ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faça isso agora mesmo. Ative as notificações. Por quê? Porque não importa quando você esteja assistindo esse vídeo, é praticamente certo que amanhã vai ter um novo devocional aqui sendo postado para que a sua vida seja regada com a palavra de Deus. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.